Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula. O objetivo desta aula é determinar a capacidade de armazenamento que será necessária para se implantar um modelo em ordem de grandeza e determinar que tipo de tratamento físico eu devo dar a esses conjuntos. Em primeiro lugar, estamos colocando aqui um modelo usando a notação pata de corvo. Então questionamos o seguinte: temos recursos físicos para construir este modelo? Como devemos tratar cada um destes conjuntos? Então, verificando o modelo, temos especialidade médico, que possui dois subconjuntos, contratado e prestador, uma associação, onde é feita a consulta, medicamentos, que são usados na consulta, e o paciente, apontado por UF. Estes conjuntos têm os seus elementos com os seguintes atributos: especialidade, código da especialidade e nome. UF, sigla UF, nome, região e população. Médico, código do médico, nome, endereço, CRM, especialidade, CPF e telefone. Contratado, código do médico, dia, hora, número do contrato. Prestador, código do médico, localidade, preço base, data de início. Consulta, código do médico, dia, hora, especialidade e paciente. Paciente, paciente, nome, endereço, telefone e CPF. Medicamento, código do medicamento, laboratório, nome, preço e posologia. E a associação medicamento-consulta, código do medicamento, código do médico, código do paciente e dia. Em relação a estes atributos, precisamos verificar se há capacidade de armazenamento para esses conjuntos. Para isso, nós consideramos algumas características físicas, como, por exemplo, a taxa de crescimento anual do conjunto. Então, no conjunto contratado, dizemos que o crescimento é zero. Nos médicos, estamos contratando 5% ao ano. Isto é um exemplo. Devemos considerar como a empresa está evoluindo. De modo que temos uma especialidade com 20 elementos, com crescimento de 10% ao ano em 5 anos. Ao final de 5 anos, teremos 32 elementos dentro deste conjunto. O conjunto médico, onde atualmente temos 100 elementos, no prazo de 5 anos terá 128. O conjunto contratado, que tem 20 elementos e possui a taxa de crescimento zero, ao final de 5 anos continuará com 20 elementos. A mesma coisa ocorre com o prestador. O conjunto possui 80 elementos, com taxa de crescimento de 5% ao ano para o prazo de 5 anos. Ao final do período, terá 108 elementos. No conjunto UF, como é algo que não possui crescimento, normalmente, não há mudanças. Paciente com 20%, ao final do período terá 224 mil elementos. Essas informações são dadas pelo levantamento estratégico da empresa. Então, considerando essas informações como exemplo, podemos concluir: especialidade possui dois atributos. Como temos 32 elementos, a minha chave vai precisar de duas posições para representar um número, de 0 a 99. O nome pode se definir com até 20 caracteres. Logo, a especialidade vai precisar de 22 caracteres. Como estamos trabalhando com ordem de grandeza, arredondaremos para cima. Então, precisaremos de 30 posições, que estamos chamando de bytes, para representar cada elemento. Na UF temos sua sigla, nome, região e população. A sigla terá 2 caracteres, nome com 20 caracteres, região 8 caracteres e população 9 caracteres. Somando, dá 39 caracteres, arredondamos para 40 caracteres. E assim sucessivamente. Desta maneira, temos para todos os conjuntos encontrados na modelagem o total de elementos no final do crescimento de 5 anos, o tamanho de cada elemento e o espaço necessário para armazenar o conjunto. Então, precisaremos de 12.800 caracteres para médico, 600 caracteres para contratado, 6.480 para prestador, 22.400.000 para paciente, 638 mil para medicamento e assim por diante, como podemos ver na tabela. Essas informações nos dão um total de 130 milhões de caracteres. Como estamos trabalhando com arredondamento, tiramos 3 posições, o 0,40 bytes do final da numeração, e arredondamos na última casa de milhar para cima. Então, teremos 130.563 kilobytes. Arredondando novamente para cima, teremos 131 megabytes. Este valor é uma estimativa, caso o arquivo fosse simplesmente sequencial. Ainda devemos considerar que a maioria dos bancos de dados e dos meios de armazenamento consideram alguns arquivos de controle.
Então colocamos na estimativa 50% a mais para considerar todos estes arquivos de controle, que são conjuntos de listas indexadas e etc. Então este modelo terá 196 MB em ordem de grandeza. E é isso que nos interessa, a ordem de grandeza do arquivo. E veremos que há espaço de armazenamento para isso. Existe ainda o tratamento dos arquivos sequenciais. Estes arquivos podem ter arquivos com registros variados ou tamanho fixo. É muito comum termos, no início do arquivo, um registro chamado header e no final do arquivo um registro chamado trailer. O header serve como cabeçalho para o arquivo. Normalmente contém o nome da empresa, data, volume, quantos registros são esperados e até dados de controle. Depois teremos os registros de dados, que podem ser fixos ou não, e o registro de trailer. Neste, normalmente colocamos as mesmas informações do header, mas com informações adicionais, como totalização de algum campo ou a contagem de registros. Isso possibilita controlar a correta leitura do arquivo. Para tratar os conjuntos, devemos verificar duas características quanto ao uso: volume do conjunto e volatilidade. É importante saber o tamanho do conjunto. Normalmente, classificamos como grande, médio ou pequeno, embora essa classificação seja relativa. A volatilidade está ligada à estabilidade do conjunto. A volatilidade é um número que define o quanto este arquivo foi modificado. Se você insere, remove ou altera um elemento, está mexendo com a volatilidade. Olhando para os conjuntos, vemos conjuntos na ordem de milhões de caracteres. Então, conjuntos como especialidade, que possui 32 caracteres, podemos considerar como pequenos. O conjunto medicamento, como visto na tabela, possui 6.380 caracteres, sendo considerado médio. Desta maneira, podemos considerar conjuntos como paciente consulta, que possuem acima dos 200.000 caracteres, como grandes. Vejam que esta classificação é um pouco relativa em relação ao que se está fazendo. Um conjunto precisa que seus elementos sejam inseridos, mas uma vez que ele está estabelecido e que foram inseridos todos os elementos, começamos a ver quanta movimentação há nele, seja de inserção, remoção ou alteração de elementos. Essa movimentação caracteriza a volatilidade do conjunto. A volatilidade é considerada baixa quando movimenta menos de 3% em um único processamento, e alta em caso contrário. Classificaremos esses conjuntos baseados no volume e volatilidade. Se temos um baixo volume e uma baixa volatilidade, podemos chamar isso de tabela. O conjunto médio e com baixa volatilidade podemos chamar de cadastro. O conjunto de alto volume e com volatilidade muito alta podemos chamar de arquivos de movimento, e eles não devem ficar em estruturas estáveis como bancos de dados, porque o banco de dados não é adequado para tratar esses conjuntos. Os arquivos de movimento não devem ficar em estruturas estáticas. Então, se eu tenho um processamento cuja movimentação é de mais de 3% do conjunto total, eu não devo processar esse arquivo direto na estrutura estática. Eu até posso colocar esses arquivos em estruturas online, como um banco de dados, mas na hora de fazer o processamento, eu devo tirar da estrutura e operar do lado de fora. Isso é muito comum. Por exemplo, temos uma estrutura de movimento no banco de dados e extraímos totalmente um arquivo, com o utilitário, e fazemos as atualizações fora da estrutura estática. Criamos um arquivo atualizado e retornamos para o banco de dados. Observe que fizemos um processamento fora do banco de dados. Se você fizer o processamento diretamente no banco de dados com o arquivo de movimento, você degenerará a performance e muitas vezes pode-se ter sistemas com muito tempo de processamento. Aliás, esse é um erro comum com quem não sabe trabalhar com bancos de dados e não sabe classificar os arquivos. Caso tenha gostado desse vídeo, dê o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima videoaula.